Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lino e vocês estão no canal Toca BG. E se você já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui para fazer parte da Toca, pessoal. Assina o sininho aí, ó, coloquem o sininho para que eu possa receber mais vídeos que virão à frente e conheçam também vídeos de outros gameplays e também regras e componentes de outros jogos já apresentados. Hoje nós vamos falar desse jogo abstrato maravilhoso, que dá aquele nó na cabeça, que é aquele jeito que a gente gosta de abstrato, é o micélio. Nesse jogo nós temos que cultivar até a sua produção, sua vida e esporulação, que é o ato de colocar esporos na natureza. Ele é bem temático mesmo na questão da vida do cogumelo. E é claro, chegar ao ponto de apodrecê-lo, mas isso é importante para dar pontuação. Então, esse jogo aqui nós vamos conhecer agora. Vem comigo. Bom pessoal, então nós vamos focar hoje no jogo Micélio, trazido pela Mosaic, um jogo de estratégia abstrato de cogumelos. Vamos lá, vamos conhecer os componentes e também as regras do jogo. Então pessoal, conhecendo os componentes de micélio, nós temos aqui as fichas triangulares, né? O tabuleiro é formado por essas fichas triangulares aqui, que formam o campo onde os nossos cogumelos serão plantados durante o nosso gameplay. Focando aqui em um jogador, tá? Na verdade nós temos 4 cores, as cores são amarelas, vermelhas, azuis e branca. Nós vamos focar no branco aqui para ficar mais fácil essa explicação. Nós temos aqui as fichas de cada jogador. Esses quadradinhos que representam os esporos, os cogumelos representando de 1 a 5 cogumelos por esses pontinhos. Observem que cada um deles a gente consegue identificar pela pontuação em cada um deles. Nós temos aqui o cogumelo mãe, já guarda esse nome, cogumelo mãe, é muito importante para o jogo, tá? É essa ficha. Cada jogador também recebe, né, 5 plantações, 5 vamos dizer assim, campos para plantar seus cogumelos. Eles também são representados com as bolinhas de 1, 2, 3 a 5, dessa forma, certo? Além disso, os jogadores também vão ter o uso dos insetos. Aqui, pessoal, percebam que nós temos vários tipos de inseto. A salamandra, a mosca, o besouro, porém eles representam a mesma coisa. A iconografia é diferente, mas a sua atuação no jogo é a mesma. Perfeito? Além do mais, para finalizar aqui a nossa explicação, nós temos essas fichinhas de madeira, que é o Ex Morte Vita, que representa o último jogador que triga o fim do jogo. Ele recebe essa pontuação adicional por essa fichinha. E nós temos também o dado de clima. Isso aqui é muito importante, a parte divertida do jogo, que deixa o jogo bastante estratégico. Cartas demais, pessoal. Olha isso que interessante. E cada uma delas representando aqui um cogumelo diferente. Eles não se repetem. As habilidades que cada um deles tem embaixo pode sim ser repetida, mas o cogumelo não. Cada um com a sua especialidade. Ok? Então vamos agora ficar ligados com as regras do jogo e segue a toca. Oi pessoal, então aqui ó, eu separei para vocês conhecerem agora a preparação do jogo, já adentrando-se às regras. Então com todas as fichinhas, pessoal, triangulares aqui que vão formar o tabuleiro, nós vamos embaralhá-las. Eu dei uma embaralhada, mas só vou fazer para vocês terem uma visualização aqui de como isso vai funcionar. Embaralho as duas, deixo separadinha na mesa, em algum canto, tá bom? Próximo do tabuleiro, para que vocês possam realmente ter contato com ela, que ela é importante ao decorrer do gameplay. Agora nós vamos pegar 6. O que eu gosto de fazer? Sempre pegar duas de cima, ligando essas duas, ok? Ligo essas duas, pego mais duas, sempre 6, pessoal. Pra gente começar com o nosso tabuleiro de micélio. Perceba então que aqui nós temos várias cores. Na realidade nós temos aqui o verde, o amarelo, o vermelho e o marrom, que representam as cores básicas do jogo.
Porém, nós temos também um triângulo aqui, que é a cor preta. Ela é considerado o neutro. Por que considerado o neutro? Vou aproximar um pouquinho. Isso. O neutro porque ele pode ser considerado qualquer cor existente no tabuleiro, ok? Ele pode tanto ser amarelo, se você precisar, o verde, o vermelho ou o marrom. E dentro dessas 3 peças iniciais que nós escolhemos, verifiquem se logo no meio dessa ficha aqui, nesse caso aqui nós temos uma ficha que não é o caso, ele está branquinho, mas observe aqui que nessa ficha verde nós temos um inseto desenhado. Não se preocupem por enquanto com essas 3 iconografias aqui do dado de clima, se preocupem com o inseto no meio. Então, por exemplo, o vermelhinho nós não temos um inseto, observem. Porém, o verde tem um inseto. Então, para cada peça dessas aqui que a gente tiver um inseto apresentado, você vai colocar um inseto em cima dela. Isso só vai acontecer nas 6 primeiras fichas, ok, pessoal? Olha, pela sorte não peguei mais nenhum. Achei que ia ter mais algum. Então, 2 pecinhas aqui e começam a formar o tabuleiro. Agora, vocês vão pegar mais 6 peças. Ok? Só que essas 6 peças, elas vão ser colocadas feito uma estrelinha, não importa aonde, não tem nenhuma colocação de regra aqui. A única ideia é colocar nas pontas das arestas do tabuleiro, tá bom? Mas o mais importante entender nessa segunda leva de 6 peças triangulares é que se aparecer algum inseto, você não coloca esses insetos agora, apenas nos centrais. Tudo bem? Depois, então, de colocarmos nossos cilindros nos nossos campos de cultivo, vamos colocar os nossos cogumelos representando pelas numerações com as bolinhas dentro deles. Então, 1, 2... Isso aqui vai ser muito importante para vocês não se perderem durante o jogo, porque como ele é um jogo abstrato, ele tende a ter bastante informação no tabuleiro. Certo? Colocamos aqui, já está quase pronto já a nossa realização do tabuleiro do jogador, ok? Colocamos de lado aqui, aonde vocês preferirem, preferivelmente não embaixo, mas do lado ou em cima, os nossos esporos, ok? Coloquei alguns aqui para vocês terem uma noção de como que funciona. O cogumelo mãe, ele é muito importante, porque ele não vai agora dentro do tabuleiro do jogador, ele vai lá no tabuleiro central do jogo, onde estão aquelas 12 pecinhas coloridas, ok? Para finalizar a nossa preparação do jogador, cada jogador vai receber do monte de cartas de baralho 3 cartas. Ele não tem um limite de mão, ele pode ter quantas cartas ele quiser e a partir delas fazer as suas estratégias, ok? Caso estejam jogando de 2 jogadores, o primeiro jogador receberá as 3 cartas normalmente e o segundo jogador recebe uma carta adicional para compor a sua mão. Simples assim. Voltando para o nosso tabuleiro central, o jogador que não é o inicial, é em ordem inversa do jogo, vocês vão colocar o cogumelo de mãe de vocês um por um na ordem inversa. Então, por exemplo aqui, o branco quer colocar no vermelho, ok? Nós também temos a opção de colocar em uma casa que tem um inseto. E o bacana é que esse inseto já é coletado por esse jogador. Simples assim. Um exemplo aqui, eu estou fazendo uma exemplificação com o branco e com o vermelho. Então, cada um escolheu o seu local central para começar o jogo. Perceba que você não pode escolher as que estão na aresta, apenas os que estão dentro, as 6 primeiras. Lembra aquelas que foram colocados os insetos. Depois de preparar então o tabuleiro, está na hora de preparar agora o mercado. O mercado é muito simples. Observe que eu coloquei o tabuleiro central um pouquinho afastado, só para vocês terem a noção de que em qualquer lugar no ambiente da mesa vocês podem colocar o deck de mercado, que são representados pelos cogumelos que serão plantados logo mais. Embaralhamos as cartas, vou embaralhar bem rapidinho aqui só para exemplificar para vocês. Então nós colocamos em algum canto da mesa, vou colocar aqui para que fique mais fácil para vocês observarem, e abrimos
3 cartas desse mercado. Quando nós abrimos essas 3 cartas do mercado, elas estão disponíveis para compra, disponíveis para serem coletadas. E a ação de coleta ela já vai ser dita adiante junto com as outras ações do jogo. Então nós montamos o nosso tabuleiro central, montamos o nosso tabuleiro de jogador com as nossas peças de 3 a 5 plantações e colocamos também o mercado. Claro, sem esquecer também das nossas peças de terreno que poderão ser colocadas e deverão ser agrupadas ao tabuleiro central ao decorrer do jogo. Beleza? Depois de preparado, pessoal, o padrão é mais ou menos isso aqui. A minha mesa ela não é tão grande e esse jogo ele requer um espaço bem interessante aqui para que vocês possam explorar esse tabuleiro central mais expandido. Ele vai se expandindo à medida em que nós vamos colocando mais dessas fichas de terreno. Esse tabuleiro central vai aumentar bastante, tá bom, pessoal? Mas é claro, dando aquela apertadinha que a gente já conhece dos jogos de tabuleiros que tem bastante peças, é super possível continuar o jogo tranquilamente. Então, muito bem, agora vamos entender então. Aqui nós temos as compras, que basicamente é uma das possíveis ações. Nós temos aqui os terrenos, que também é uma possível ação. Nós temos aqui o mais importante, que é o tabuleiro central. Nós temos as fichas de insetos, que vão nos ajudar muito durante o jogo e também fazem parte de ações. E claro, o tabuleiro de jogador, que é onde o jogo vai brilhar, meus amigos. É aí que tá o grande puzzle e a alegria de jogar Micélia, esse jogo de abstrato maravilhoso. De acordo com a nossa tabelinha de ações aqui, nós temos 6 ações a serem exploradas e nós vamos entendê-las uma por uma. Vou até tirar aqui o sleeve para que vocês possam ver um pouco melhor, para não dar rest aqui e atrapalhar a visualização de vocês. O mover é a primeira ação. Pode ser que alguma ação a gente faça em ordens diferentes, pelo fato de que isso vai ajudar a entender esse jogo, embora não seja difícil. Tudo bem, pessoal? Então, o mover nesse jogo ele diz o seguinte: mova o seu cogumelo mãe em até 2 espaços. Isso é muito importante, porque o nosso cogumelo mãe ele está aqui no jogo, seja o branco, o vermelho ou de qualquer outro jogador. Eu vou poder andar até 2 espaços e sempre contando a adjacência. 1, 2, ou simplesmente 1, 2. E aonde eu paro, ali eu coleto o que eu vou encontrar. Como, por exemplo, quis andar até 1, apenas 1. Eu sou obrigado a andar 1 pelo menos. Eu coleto esse inseto para mim. E aí eu completo a minha ação de insetos, ok? Aliás, meu estoque de insetos. Certo? Andar é muito simples. Regrinhas adicionais. Eu não posso passar nem parar em uma casa onde tem um cogumelo mãe de outro jogador. No caso, se eu estivesse aqui, eu não poderia parar aqui nem passar. Eles não podem se encontrar. São inimigos no jogo. Ok? Simples assim, pessoal. Até 2 espaços. A próxima ação, pessoal, é a ação de descobrir. Descobrir diz o seguinte: pegue uma carta de cogumelo do baralho ou do mercado. Simples dessa forma. Eu observo a carta que eu quero do mercado aberto e pego para minha mão. Ou, caso eu preferir, não gosto de nenhuma dessas, eu posso pegar essa cartinha que está em cima sem saber o que é. Fica no mistério e aí entra na sorte do jogo. Agora vamos conhecer, pessoal, a ação esporular, que diz o seguinte: distribua esporos com seu cogumelo mãe ou um cogumelo crescido, que já vai ser dito mais adiante. Sempre cogumelos mães distribuem 2 esporos. Verifique na carta de cogumelo a quantidade de esporos. Mova o contador de esporulação. Aqui parece bem complexo, mas na verdade é bem simples, tá, pessoal? De acordo com o cogumelo mãe ou com o cogumelo crescido, que no momento da esporulação eu preciso que ele esteja em algum lugar plantado com uma carta em cima desse plantio, né, sendo representado por esse cogumelo
plantado em algum terreno, eu preciso fazer com que os meus esporos sejam jogados na natureza, ou seja, sejam jogados no tabuleiro e que o vento mande eles para alguma direção. E aí que vem a graça do jogo, porque para que eu possa crescer, que já entrando na próxima ação, já podemos até embutir junto aqui, o cogumelo ele precisa de certos esporos para ser plantado. No caso dessa carta, observem bem, já vou dissecar a carta para vocês aqui. Nós temos a pontuação que quando plantado ou já morto, no caso, ele vai estar apodrecido, esse cogumelo, ele vai dar essa pontuação. Então não importa se ele está no nosso plantio ou se ele está já apodrecido, ele vai nos dar essa pontuação. Ele só não dá essa pontuação quando ele está ainda na nossa mão, tudo bem? O nome do cogumelo, nós temos a belíssima imagem. Abaixo nós temos aqui quadradinhos, observe bem, quadradinhos com cores, que são representados pelas cores do tabuleiro. E são essas cores que são os esporos. Esse enganador, esse cogumelo laranjinha, ele precisa de um esporo amarelo, vermelho e verde para ser plantado, ok? Continuando aqui na carta, nós temos aqui no canto um círculo cheio de pontinhos que vai representar o seguinte, o número de esporos que esse cogumelo põe na natureza, que ele joga no nosso tabuleiro. Então, o cogumelo mãe, independente de onde ele está, ele vai sempre produzir 2 esporos. Simples assim. Agora, os cogumelos crescidos em nossos terrenos de plantio aqui, eles vão produzir a quantidade que está na parte inferior direita da carta, certo? Então vamos entender agora, fazer um exemplo de uma esporulação. Primeiro com o cogumelo mãe. Eu tenho o cogumelo mãe aqui, nesta aresta aqui, verde. Então a primeira coisa que eu faço, se é um cogumelo mãe, eu pego os 2 esporos que ele produz, coloco sobre esse cogumelo para facilitar para vocês o aprendizado, tá bom? Ou pode ser direto, não tem problema. Coloco esses 2 sobre o cogumelo para lembrar que ele produz 2 cogumelos. O mãe sempre vai produzir 2, ok? Isso é regra. A não ser que alguma carta, quando tiver um bônus adicional, produza diferente, mas na base ele sempre vai produzir 2. E a partir de então eu vou ter que rolar esse lindo dado de madeira, que é o dado do vento. De acordo com o dado do vento, ele sai uma das arestas do triângulo aonde ele está. Eu peguei um outro aqui como exemplo. Então nós temos aqui esse lado, olha que interessante. Esse lado que é representado pela O, parece uma letra O, certo? Com uma setinha. Nós temos também essa letra U. Espero que dê para ver certinho, pessoal. É o U. E nós temos também esse que representa praticamente um A, para a gente observar. Ou um V, se tiver de ponta de cabeça. Tudo bem? Então, isso quer dizer a direção com que esse vento vai soprar esses esporos. Então, eu rodo meu dado. Tirei aqui o O. Eu observo que o O, ele está para esta direção. Então, eu sempre conto da casa onde ele sai, coloco um esporo e logo à frente da aresta, então observe, o triângulo ele começa dessa ponta e vai se formando. Eu vou abrir um pouquinho para que vocês possam entender aqui, ó. Olha que legal. Vou tirar esse que também faz parte, mas só para entender que ele começa e forma um triângulo grande, ok? Então vou arrumar um pouquinho melhor aqui para vocês entenderem melhor. Essa parte aqui pode dar um pouquinho de problema, tá, pessoal? Então observem que da onde o cogumelo mãe ou o cogumelo crescido esporular, a gente vai formar naquela direção do vento a distribuição dos esporos. Então o primeiro sempre na casa e o segundo logo à frente, de acordo com a aresta dessa casa. Ok, mas imaginemos então que agora, nessa mesma casa, eu estou esporulando com um cogumelo crescido. E esse cogumelo crescido aqui, que é o enganador que nós já conhecemos,
ele esporula com 3. Então, eu preciso colocar, vou pegar como dar um exemplo aqui. Ele esporula com 3. Coloco em cima só para contar, para ficar mais fácil. Rodo o meu dado. Saiu a letra O com a seta. Então, é para esta direção. Um sempre na casa, um sempre à frente, na aresta. E agora, para onde que eu vou? Se eu continuo esse triângulo nessa direção, eu posso escolher uma dessas duas casas. Posso colocar até onde tem o cogumelo mãe, mas é um perigo isso. Então eu prefiro colocar do outro lado, aonde eu sei que é meu. Por quê? Vamos entender agora um controle de área muito importante para esse jogo. Imaginemos então que temos essa configuração aqui, pessoal. Nosso cogumelo enganador esporulou com 3 e eu escolhi acidentalmente esse lugar. Ou mesmo que anteriormente eu tivesse sem esse cogumelo mãe e esse cogumelo mãe parou nessa casa, sempre que temos um cogumelo mãe e outras peças de esporos de outro jogador, ele sempre vai tomar conta daquele esporo. Então agora o vermelho tem um esporo verde do seu controle, da sua forma de utilizar aqui, da sua necessidade, ok? Então lembre-se, independente da quantia que tiver de esporos naquele local, pertence ao jogador com cogumelo mãe. Lembra naquele movimento de 2 ou 3? Caso meu cogumelo mãe ande e pare em cima de um cogumelo crescido de outro jogador, ele bloqueia a ação de esporular daquele jogador por tempo determinado a tirar o cogumelo mãe, ok? O cogumelo mãe poderá ser tirado em algum momento com a ação do inseto que eu já vou falar para vocês. O importante entender é que sempre o cogumelo mãe nunca para ou se posiciona ou passa por uma casa onde já tem um cogumelo mãe, porém ele pode sim passar e parar onde tem um cogumelo crescido de outra pessoa. E nesse caso, ele controla essa área e impede que, nesse caso, nessa configuração, o branco produza mais esporos com esse cogumelo. E ainda, de bônus, o vermelho ganhou um esporo vermelho por tempo determinado. Tudo bem? Simples assim. Na verdade, não tão simples, né? Vocês devem estar pensando que é muito difícil, mas na jogabilidade, fica legal que vocês começam a entender como esse jogo é realmente um abstrato, ok? Outro ponto muito importante a ser ressaltado e aprendido é o seguinte: nesse jogo nós temos uma construção de rota. Em que sentido? Se eu quiser construir, olha, apareceu de novo aqui o enganador. Ele pede que para ser crescido esse cogumelo, ele precisa de uma cor amarela, um vermelho e um verde. E eu tenho essas peças, amarelo com esporo, verde e vermelho. Deixa eu pôr um vermelho aqui afastadinho para vocês. Muito bem, eu tenho essa configuração. Porém, tem um problema. Observem que esses dois, nenhum deles estão ligados diretamente. Não tem uma ligação entre eles, não tem uma rota direta entre eles. Caso esse vermelho estivesse nessa casa, aí eu tenho uma adjacência, uma rota entre eles em que eu posso usar todos de uma vez. Então, no caso de eu ter essa configuração, eu poderia usar apenas ou esse verde por estar isolado, ou esse amarelo por também estar isolado, bem como esse vermelho por estar isolado. Porém, quando nós temos uma ligação entre eles, ou seja, um sistema ligado, aí eu posso usar todos eles de uma vez para fazer o pagamento e crescimento do meu cogumelo. Beleza? Aqui então eu preciso de um amarelo, um vermelho e um verde. Beleza. Amarelo, vermelho e verde. Eles estão no mesmo sistema. Agora, imaginem o seguinte. O cogumelo mãe de algum outro jogador espertalhão foi lá e parou nesta casa aqui. Perceba que eu até teria considerado um sistema entre eles aqui. Porém, esse cogumelo vermelho mãe, que é muito importante para o jogo, ele bloqueia esse sistema, ele quebra esse sistema. Primeiro porque
esse esporo agora pertence ao jogador vermelho, né? Agora ele é um esporo vermelho. E esses dois estão agora bifurcados, ou seja, eles não estão no mesmo sistema. Então, mais uma vez, eu poderia usar o verde isoladamente ou o amarelo isoladamente também. Então, pessoal, esse jogo é um fura-zóio lascado, tá? Então, se você gosta desse tipo de jogo, esse é para você. Já vão percebendo aí que é uma briga dentro desse terreno. E é muito bacana mesmo, bastante estratégico. Muito bem, agora vamos para a nossa próxima ação, que é crescer. Então, crescer, já linkado com a ação anterior, que vocês entenderam para que serve um cogumelo dentro do tabuleiro central, vamos crescer esse cogumelo enganador mais uma vez. Vamos pegar um outro cogumelo para ficar bem divertido? Língua de vaca. Olha o nome desse cogumelo, pessoal, são cogumelos reais, tá? Só para vocês terem essa noção. Então, muito bem, essa língua de vaca ela dá 7 pontos e ela precisa de 4 vermelhos. Eu preciso desse padrão para conseguir fazer essa contagem aqui, essa somatória, para conseguir plantar e crescer esse cogumelo. E ele nos dá, infelizmente, apenas 2 esporos durante a sua esporulação. De acordo, então, com esse padrão, observem agora aqui. Vou aproximar um pouquinho para que vocês possam ver melhor o terreno principal aqui. Peço desculpas do barulho lá de fora, e hoje a avenida da minha casa tá realmente um fuzuê. Vamos lá. Então aqui, a língua de vaca, ela precisa, né, para poder ser crescida, 4 esporos vermelhos. Durante o jogo nós fomos esporulando que chegamos até esse padrão. E será que eu tenho esses 4? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Beleza, eu tenho 4 esporos. Será que eles estão no mesmo sistema para que eu possa usá-los de uma vez? Estão. Todas as peças que fazem parte do jogador, seja cubos, cogumelo-mãe e cogumelos já crescidos, eles fazem parte do sistema. Qualquer peça daquela cor do jogador. Beleza, então eu posso, nesse caso, usar 1, 2, 3, 4. Quebrei o meu sistema para as próximas jogadas, mas para a atual eu consegui fazer o plantio. Agora, mais uma vez voltando para um ponto importante. Caso esse cogumelo-mãe vermelho estivesse aqui na casa verde, eu não poderia utilizar todos esses esporos vermelhos de uma vez, porque esse queridíssimo vermelho está quebrando o sistema. Aqui eu tenho um sistema com essas 2, com essas 3, e esse está isolado. Então eu poderia simplesmente usar esse vermelho, ou esses 2, por eles estarem separados, ok? Em sistemas diferentes, certo? Então, muito simples. Voltando então para a nossa anterior, temos todo o sistema aqui, pago para o estoque, que volta para o jogador as peças solicitadas, e então eu faço o seguinte: pego lá da carta de plantio o cogumelo que eu vou utilizar e coloco sobre a carta do plantio do jogador. Agora esse cogumelo, eu sei que ele é o número 1, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu preciso saber que esse cogumelo representa o número 1 e ele vai ser colocado em uma das fichas vermelhas em que saiu os esporos, não pode sair em outro lugar. Então aqui no caso, eu coloco aqui, ou eu posso simplesmente pulo aqui. Isso é importante para a estratégia de esporular, porque a partir daqui o vento vai jogar para algum lugar em que a gente possa jogar os esporos, ok? Então, muito bem. Agora, outra coisa muito importante no esporular, linkando novamente com a ação anterior, é toda vez que o meu cogumelo crescido esporula, ou seja, joga esporos na natureza, no tabuleiro central, eu vou avançar. E sugiro vocês avançarem primeiro e depois esporular. Então vocês vão esquecer, tudo bem? Então avanço 1 para cada esporulação daquele cogumelo crescido. Ando mais 1, se eu esporular novamente. E finalmente, eu não tenho mais o que esporular. Agora eu tenho que apodrecer esse cogumelo.
Agora nós vamos para a nossa última ação, ok? Aliás, perdão pessoal, eu acabei me esquecendo aqui da ação explorar. Explorar é muito simples. Eu pego uma das fichas aqui pretas, né, que são triângulos aqui coloridos, simplesmente escolho e coloco em algum lugar onde você bem entender. Simples assim, ok? Voltando então para nossa ação de apodrecer agora. Sempre que o meu cogumelo, apenas o crescido, consegue esporular até o seu nível 2, opa, caiu tudo aqui. Ele vai então fazer a ação de apodrecer. Ele tem essa possibilidade como uma ação de apodrecer. E apodrecer é muito simples. Você vai pegar o seu cogumelo, vai voltar com o seu token na forma 0, no token 0, e vai colocar ele no espacinho que tem aqui. Observe que ele tem um espacinho aqui para colocar certinho na carta. Claro que na mesa, né? E você deixa apenas aparecendo essa barrinha aqui, que pode ser de cores diferentes. Nós temos aqui então o marrom, temos aqui o vermelhinho, acredito que é um vermelho, se não estiver errado, e temos também o rosinha. Então aqui nós temos o seguinte, esses são bônus. A partir do momento em que você apodrece essa carta, apodrece esse cogumelo, você começa a ter bônus, alguns bônus imediatos e alguns bônus que são combáveis com o jogo. Então no caso aqui nós temos esta carta que diz o seguinte, apodrecer, coloque 2 peças triangulares. Então ela é uma ação de raio imediata. Imediatamente pego 2 peças pretas, como no bônus diz, vou lá e coloco no meu tabuleiro aonde eu preferir. Nós temos também ações vermelhas. Deixa eu tirar do livro para vocês aqui, facilita bastante. A vermelha diz o seguinte, apodrecer. O zoom deu certo? Deu certo. Escolha a direção do vento. Essa é uma ação aqui e ao colocar você começa a ter essa ação aqui para escolher a direção do vento. Olha que interessante, isso aqui é muito útil. E temos também as ações infinitas do rosinha. O rosinha diz o seguinte, ao pegar uma carta do baralho, pegue 2 e descarte 1. Então essa é uma ação que eu posso fazer de acordo com as minhas jogadas futuras. Ela tem um símbolo de infinito e fica funcionando passivamente. Ok? Simples assim. E é para isso que a gente faz todo esse processo. Ok? Vamos fazer uma revisão rapidinho. De acordo com o nosso tabuleiro, eu esporulo, observo quais são as peças que são solicitadas de esporulação com suas cores, claro. Lembrando que o preto pode ser qualquer cor, você tem aquela cor desde que pertença do sistema. Verifico se tem um sistema congruente aqui, que seja ligado um com o outro, né, adjacente, para que você possa utilizar todos esses poros de uma vez. Então, eu faço o crescimento dessa carta. Quando eu esporular pela segunda vez com esse mesmo cogumelo já crescido, não tem uma terceira, ele vai ser apodrecido. E a partir do momento em que ele apodrece, ele vai para debaixo do nosso tabuleiro de plantação e passa a ter bônus para o jogo. Pessoal, os bônus não são somados, tá bom? No caso, tem alguma ação que fale aumente 1, é apenas 1, mesmo que você tenha outras cartas no jogo. Eles não são combáveis entre si, mas sim com o jogo. Ok, assim com o jogo central aqui, com o tabuleiro. Como, por exemplo, algumas cartas falam, você pode andar 1 a mais com o cogumelo mãe. Se você tiver 2 cartas dessas, não que você possa andar 2 a mais, não pode, é só 1. As cartas, elas têm os mesmos poderes, então as que têm os mesmos poderes, elas vão funcionar apenas uma vez. Tudo bem? Não são somadas entre si. E uma coisa extremamente importante, de todas essas ações que nós estamos aprendendo, aliás, aprendemos, vocês só poderão fazer 2, ok? E dessas 2 ações, elas não podem se repetir, a não ser que você tenha algum bônus e deixe com que essas ações duplas se repitam, tudo bem? Mas então, nós temos 2 ações. Vamos lembrar rapidinho então. Mover até 2, esporular para ganhar novos cubinhos, crescer para ter mais cogumelos em jogo
descobrir para ganhar mais cartas, explorar para aumentar o tabuleiro e apodrecer para ganhar bônus. E o fim do jogo, como é que chegamos ao fim do jogo de micélio? Para a finalização do jogo, observe aqui que nós temos 2 cogumelos que foram crescidos e nós temos alguns cogumelos que foram apodrecidos durante o nosso gameplay. Aqui, pessoal, nós temos 2 cogumelos que foram apodrecidos, e você pode ter até mais no mesmo plantio, não tem problema algum, ok? O que importa é o seguinte, a partir do momento em que a gente apodrece um cogumelo, ele vai para debaixo da terra, aqui no caso, literalmente, ao colocar o último e completar esse conjunto, ou seja, um para cada terreno, esse último colocado vai trigar o fim do jogo imediatamente. Então, diferente de muitos jogos onde, trigando o final do jogo, os outros jogadores ainda vão jogar, aqui não. Aqui, colocamos o último cogumelo na última peça faltante, o jogo é terminado imediatamente. E essa pessoa que colocou esse cogumelo, que foi apodrecido agora, ganha também a ficha de Ex Morte Vita. Essa ficha aqui, ela vai dar a pontuação de 5 pontos para quando vocês estão jogando um jogo completo de 5 camadas. Caso vocês estejam jogando com 4, é 4 pontos. Caso estejam jogando com 3, serão 3 pontos, ok? É de acordo com o número de plantios que vocês escolheram lá no comecinho do jogo. Então, mais uma vez, quando colocarem a última carta aqui debaixo da terra faltante, o jogo é trigado e o jogador que trigou ganha essa pontuação adicional. E aí vamos para a pontuação do jogo. Para a pontuação do jogo é muito simples. Vamos ver as cartas que estão tanto no plantio, aqui não temos nenhuma, e apodrecidas embaixo da terra, e nós vamos somar aqui os números de pontuação de cada carta. Juntam-se as cartas e nós observamos então a pontuação de acordo com esse padrão aqui na parte superior aqui direita. 7, 4, 2, 3, 4, 6, soma-se tudo, ok? Agora, um adendo importantíssimo, os insetos. Qual a função dos insetos em micélio? Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, essa pequena ilustração aqui com os insetos. Então, essas são ações livres que vocês podem usar durante o jogo. A primeira possível ação é: no fim do jogo, cada 2 insetos restantes, 2, não pode ser um número ímpar, de 2 em 2, eles vão dar 1 ponto positivo para cada 2 insetos. A próxima é o seguinte: caso você veja que algum jogador está atrapalhando a sua jogada com o cogumelo mãe dele, bloqueando você, seja o que for para você de necessidade, você pode gastar 2 insetos durante o gameplay para você mudar aquele cogumelo mãe para qualquer lugar, desde que respeite as orientações de colocação. Nunca no mesmo lugar de um cogumelo mãe de outro jogador. Outra possível ação é gastar 1 inseto para fazer a troca do mercado. As 3 cartas que estão liberadas, se eu não gostar, eu posso gastar 1 inseto para fazer a troca e então comprar uma carta melhor. E a cada 3 cartas que vocês não têm interesse em mantê-la, você pode descartar para ganhar 1 inseto e então combar com essas ações e fazer o que vocês bem entenderem durante o seu jogo. E é isso. Micélio, esse jogo maravilhoso, abstrato até demais, trazido pela Mosaic. Olha que jogo mais lindo. É um dos jogos mais bonitos que eu tenho na minha coleção, acredito eu. Ok? E espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, mandem pro Lino aí e de volta pra Toca. Vamos lá! Oi, pessoal! Bem-vindos à Toca de novo. Então, nós conhecemos as regras e componentes de Micélio, esse jogo abstrato maravilhoso.
com aquela estratégia pesada num jogo tão simples. Eu realmente adoro jogar Missério. É um jogo, além de estratégico, muito interessante e muito bonito na mesa. E se você gostou desse jogo e quer conhecer outros jogos também, se inscreve aqui no canal. E se você quiser adquirir a sua cópia como outros jogos, conheça a Live Toys, a sua loja de jogos de tabuleiro. E também lanchonete agora, um espaço maravilhoso servindo para você e sua família as melhores porções, lanches e também, claro, jogos de tabuleiro. E o bacana é que você pode chegar lá, jogar os jogos antes de conhecer para poder comprá-lo, se você tiver interesse. Bacana, né? É isso aí. E agora temos também com essa parceria um cupom de desconto da Toca BG que vai estar aqui para vocês. Toca BG Live Toys com desconto para você que segue o canal, ok? Agradeço muito pela sua participação. Até aqui, fiquem com Deus, meus amigos. Um grande beijo e até a próxima.